Fala galera, boa noite aí, Tosa na área, beleza? Tosa Can hoje, sensacional. Temos assuntos incríveis a falar. Queria antes de tudo agradecer e em nome dos nossos patrocinadores, Espaço Rubro Negro, Brasiline, Liga Retro e Quente, está no ar Tosa Can. Então eu queria, como sempre a gente faz aqui desde o início, pedir boa noite ao meu querido amigo Pablito. Queria que ele falasse o destaque dele. Vamos que hoje o negócio vai ficar bom. Boa noite, André. Boa noite, Patrick, se estiver já ouvindo. Não sei se ele já está aí. Boa noite, galera que está participando. Boa noite, Patrick. Cara, eu tô... Minha primeira boa noite Tô muito feliz pela vitória de ontem. Confesso que estava bem pessimista em relação ao resultado. Não achava mesmo que a gente fosse ganhar o jogo. É uma vitória marcante, histórica, na verdade, porque quebra um tabu absurdo de 15 anos, com 9 derrotas seguidas, uma coisa surreal em termos de dois times jogando em competições do mesmo nível. Lembrando que esse tabu era lá em Curitiba. Enfim, para mim, meu destaque foi para a vitória de ontem, e a gente vai falar muito sobre isso, porque foi uma vitória que pode significar até a retomada desse campeonato. Show de bola. Meu camarada Patrick, meu velho, espero que esteja tudo bem aí do teu lado. Dá teu boa noite, teu destaque, por favor. Boa noite, André. Boa noite, Pablo. Eu não vou fugir do que o Pablo falou, não. Acho que é isso mesmo. Boa noite para a vitória de ontem, uma vitória espetacular. As pessoas falam, o Curitiba não está bem porque o estádio estava vazio. Não importa. O Flamengo normalmente vai lá com o estádio vazio, cheio, time bom, time ruim, perde. O time jogou muito bem, surpreendente a atuação. E o Flamengo acho que deu uma respirada boa nessa luta aí contra a parte de baixo da tabela. Legal, obrigado. Eu vou dar uma boa noite aqui, na verdade são duas boas noites. Primeiro para a vitória de ontem, sensacional, Jaime, obrigado. E o segundo boa noite é para minha querida amada Amanda, que saiu do hospital, já está em casa. A gente lutando aí bastante, mas deu tudo certo. Deus é muito bom e a gente fica muito feliz com tudo que está acontecendo. Então, enfim, até fiquei meio... Bom, vamos lá. Então, o programa é pra você, meu amor. Eu te amo, um beijo. Vamos continuar, vamos começar então. Mais uma vez agradecer o Wanderson, meu camarada da UFRJ. Wanderson, um abraço, meu irmão, obrigado pela presença. Vamos lá então, vou falar da vitória de ontem. Não tem como não ser esse primeiro tópico, né? Falar da vitória de ontem, fim do tabu de 15 anos. Eu me lembro do último jogo que o Flamengo ganhou lá, o jogo do Romário. E o mais engraçado é que eu me lembro que nesse dia eu fui ver um show do Paralama de Sucesso e o Herbert Viana ainda tava ainda de pé. Então isso tem bastante tempo, isso tem 15 anos pelo menos, se eu não me engano, 15 anos. E aí o que o Patrick falou é perfeito, né? A gente está tanto tempo sem ganhar, com time bom, time ruim, enfim, todos os tipos possíveis. E a gente foi lá com esse time aí, mais ou menos, o pessoal falando tanto, eu mesmo falando, todo mundo falando, fomos lá e demos uma sapatada neles. Não importa se os caras estão bem, estão mal, jogar lá sempre é um problema. Então eu queria começar com meu amigo Patrick, falando um pouquinho do jogo, do esquema tático, enfim, falar um pouquinho o que você achou da partida, e, enfim, vamos lá. Bom, falar um pouquinho do jogo. Primeiro, repetir que eu achei que o Flamengo teve uma atuação Fantástico. muito boa para um time que joga fora de casa. O esquema tático é engraçado, né? Estava até comentando hoje, não sei quem foi que me falou, o Paulo Marcos, lá do Twitter, a gente estava conversando. E ele falou, achei que o Flamengo jogou num esquema tal lá. Eu falei o seguinte, cara, esse jogo estava tão, no começo, tão sem confiança, depois fiquei tão animado, que juro por Deus que eu nem prestei tanta atenção assim no esquema tático do time. A sensação minha foi que o time continuou num 4-3-2-1, com os três, o Amaral preso como volante, Elias de um lado e André Santos do outro, um pouco mais à frente, Paulinho pela direita e o Cadu pela esquerda, mas circulando, e o Hernani na frente. Eu acho que a questão do time ontem nem foi em relação a atuações individuais. Não é que o time teve atuações individuais exuberantes, não, mas acho que o time se portou muito bem em campo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Jaime, mas o fato é que o Jaime, e eu acho que ainda é muito cedo para a gente julgar se é bom, se é ruim, ou qualquer outra coisa, mas o fato é que ele acabou que pegou um time, porque o Mano, quando veio, pegou um time totalmente desarrumado do Jorginho,
E eu acho que ele conseguiu colocar alguns esquema táticos e conseguiu dar uma arrumada no time. Uma hora ou outra dava uma desandada, mas ele conseguiu dar uma arrumada. E a gente pedia aqui, eu e o Pablo, antes, mesmo com o Mano ainda no comando, a gente pedia, beleza, já mudou muito, já acertou, já fez diversos esquemas e estava na hora de dar uma... de escolher um dos esquemas, escolher um time e seguir em frente. E a minha sensação é que o Jaime fez exatamente isso. Ele pegou um time já um pouco mais arrumado. Obviamente a gente teve aquela desandada contra o Atlético Paranaense, mas antes o Flamengo tinha jogado muito bem, por exemplo. Teve algumas desandadas. E ele pegou, escolheu um esquema, está seguindo nesse esquema, está trocando alguns jogadores. E aí eu vou falar sobre isso um pouquinho depois. Mas de forma muito inteligente. Então, Carlos Eduardo, por exemplo, ele tirou do jogo passado. O Carlos Eduardo já tinha jogado 3 dias antes. É um cara que não aguenta jogar nem 90 minutos, quanto mais jogar seguidamente. Ele pegou, tirou, jogou o Luiz Antônio com o Elisa um pouco mais à frente. Ontem ele já tirou, já mudou, já tirou o Luiz Antônio, segundo ele mesmo, estava um pouco cansado. E já colocou o Carlos Eduardo de volta. Está fazendo aí um revezamento de jogadores. E, cara, o time surpreendentemente jogou... engraçado, mesmo no segundo tempo, o Curitiba tendo mais posse de bola... do que o Flamengo, a sensação na hora que o Flamengo fez o segundo gol, o Curitiba começou a ter mais posse de bola. Segundo tempo, juro que eu não me senti muito ameaçado. No primeiro tempo, até escrevi isso no Twitter ontem no intervalo, achei que o time jogou muito bem do meio para frente, mas achei que do meio para trás estava um pouco inseguro. Mas jogando bem, se você pensar fora de casa, você acha que você não vai dar nenhuma chance ao adversário, não existe isso. O adversário sempre vai ter chance. Mas estava um pouco inseguro ainda. No segundo tempo, mesmo os caras com posse de bola e rondando ali, eu não me senti inseguro, não. Em relação aos jogadores, quem jogou ontem demais foi o Wallace. E, aliás, é aquilo que é típico da torcida do Flamengo, ter marcação com jogador de futebol. O Wallace, desde que chegou, ele falhou em alguns lances e ele é um zagueiro que volta e meia ele vai acabar falhando num lance ou outro. Mas nada para esse horror que a torcida do Flamengo criou em cima dele desde que ele chegou. Ele nem tinha jogado ainda e já existia um horror em cima dele. Ele está longe de ser um zagueiro brilhante, não é meu zagueiro dos sonhos para ser titular ano que vem, mas é um cara, é muito superior ao Wellington, para mim mas é muito superior ao Gonzalez, tem parte da torcida que tem paciência, e cara, jogou demais ontem e vem jogando muito, muito bem alguns jogos. Daqui a 2, 3 jogos ele vai falhar no lance e aí todo mundo vai esquecer tudo de bom que ele fez. Ontem para mim foi o melhor em campo. O Leonardo Moura, vou aproveitar para comentar, porque no jogo passado foi depois do Tozacan. O Leonardo Moura, quando voltou ao time, ele dá outra qualidade ao time. Impressionante. E aí também veio... Oi? Impressionante. Então veio um pouco dessa coisa aquela mesma coisa que eu estava falando do Wallace. Leonardo Moura, as pessoas se acostumaram com ele com 25 anos de idade, pegando a bola sozinho na direita, partindo na direção da linha de fundo, driblando 2, fazendo um cruzamento. Ele não é mais esse o jogo dele. Só que em compensação ele dá uma qualidade absurda na saída de bola. Você dá bola nele, ele dá limpa no meio de campo. Ele não dá um chutão no jogo, né? Erra pouquíssimo espaço. Você dá outra qualidade ao time em relação a qualquer outro que você coloque ali. Eu achei que ele jogou muito bem. Deixa eu lembrar aqui. Eu vou fazer um elogio aqui ao Amaral, que é um jogador mediano para baixo, mas é um cara que, de alguma forma, diferente do Cáceres jogando de primeiro volante, tem noção de posicionamento defensivo ali, apesar de ser fraco tecnicamente. E aí a verdade é que ele está dando conta do recado. Não achei que o Elias jogou muito bem ontem, mas o André Santos eu já gostei ontem. Eu sei que a torcida detesta, deu horror a ele. Achei que ele jogou uma boa partida ontem até cansar. Caiu? Tá indo? Desnecessariamente. Mas eu achei que ele fez uma boa partida. E o Paulinho, só fazer um elogio do jogo passado contra o Criciúma. O Paulinho jogou demais. Ele é um cara que não sabe chutar. É engraçado até, um atacante que não sabe chutar e que às vezes na última bola, no último passe, ele falha também. Mas é um cara que leva o time à frente o tempo inteiro, volta, marca, tá no campo de defesa, tá no ataque, incansável. Né? Tem cara importante para esse time do Flamengo. Gostei bastante do time ontem. Destaque negativo, só para terminar. Eu acho o Paulo Vitor muito fraco como goleiro, não sinto nenhuma segurança nele em nenhum momento. Acho até que ele faz algumas boas defesas debaixo das traves, mas saindo do gol é uma desgraça e não me dá segurança. Ontem teve um lance então, que foi bizarro dele. E o Hernani, aí eu vou fazer, juro por Deus, eu preciso fazer essa crítica aqui. O Hernani, eu acho ele um jogador
melhor do que a gente pensa que ele é. Ele é fraco tecnicamente, mas ele porque ele se propõe a fazer gol, na hora que ele se propõe a só fazer gol, para chutar a bola pro gol, ele é um cara que tem bom posicionamento e bom chute a gol. Agora, alguém tem que avisar pro Hernani que ele é o Hernani. Ele tá achando que ele é mais do que o Hernani. Ele não é mais do que o Hernani. Ontem ele matou um contra-ataque do Flamengo, arriscando um chute maluco. Quando o jogo tá 2-0, podia matar o jogo. Já tinha feito isso contra o Atlético Paranaense, mesma coisa no 2-0. E tá com uma mania agora de todo gol que ele faz, pô, faz carinha feia pra torcida, manda calar a boca, sei lá, bota a mão no ouvido, tipo, tá falando o quê? Amigo, Hernani, levanta as mãos pro céu que você tá jogando no Flamengo, meu camarada. Faz o teu aí que você tá fazendo bem feito, faz os teus gols. Pô, sabe o que você devia? Assistir 10 gols do Inzaghi, que jogava no Milan. Queria que você assistisse 10 gols dele. Esse cara com 18 anos ou com 37 anos, todo gol que ele fazia do Milan contra o Cagliari com o jogo 5-0, era como se estivesse fazendo um gol de final de Copa do Mundo. Vai correr pra galera como se fosse o último gol da vida dele. Dá uma assistida que vai fazer bem pra você. É isso aí. Deixa eu só avisar a galera aqui que a gente vai ler depois. Então escrevam aí o que vocês acharam do jogo, mais ou menos 140 caracteres ou um pouco mais. Fazendo em 2 tweets se quiser, enfim. Que a gente vai ler isso depois. Pablito, vamos lá, meu velho, agora é a tua vez, cara. Bom, vou tentar falar alguma coisa depois disso, né? Depois dessa análise. Bom, a primeira coisa que eu queria falar, cara, é que foi o ponto da minha abertura. Fiquei muito feliz, muito mais feliz do que uma vitória normal. A minha comemoração ontem foi daquelas assim que a gente já tinha se habituado a ir jogar em Curitiba e tomar porrada deles. Nos últimos 5, 6 anos a gente tomou 2 porradas de 5-0. Acostumou-se a chegar lá e já sabia do resultado negativo, e eu embarquei nessa ontem, admito, confesso. Contava, até a gente conversava antes sobre esse jogo, e eu já contava ele como um jogo perdido de 3 pontos. Se tivesse um empate seria um lucro absurdo. Agora, tudo isso a gente faz análise antes de caiu? ter absurdamente aplicado, e aí a gente vai entrar nesse ponto depois da culpa, entre aspas, do Jaime. Eu fazendo uma análise como se eu não fosse um flamenguista, como se eu não fosse rubro-negro, se eu estivesse vendo o jogo ontem, eu teria certeza que o Flamengo ia ganhar, pela forma como o Flamengo se apresentou. Como rubro-negro, aos 35 do segundo tempo estava 2-0, eu estava tremendo em cima da cama, para ter uma ideia. Eu estava preocupado com o jogo e eu só conseguia acreditar que o Flamengo ia ganhar, para você ver como o nível de como o tabu, como essas coisas mexem. Aos 45, quando eu falei só tem mais 3 minutos, não tem mais como os caras fazerem 2 gols. Então assim, foi muito importante, é preciso valorizar sim esse jogo, não é aquela coisa, já ganhamos, passou, não. Esse jogo é um jogo marcante sim, na minha opinião, traz uma confiança absurda para o time. Pela primeira vez no campeonato o Flamengo conseguiu 2 vitórias seguidas. Isso não é nada, mas importa, porque faz o time ganhar uma mini sequência. O Jaime ainda não perdeu à frente do Flamengo, também dá confiança, dá a impressão clara de que o time está com ele, e isso ajuda, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Queria dizer, de 2 jogadores que me chamaram bastante atenção, e que aí não tem como fugir do que o Patrick falou, já estava anotado aqui, partida, não vou dizer espetacular, mas partida brilhante, partida perfeita, sem retoques do Wallace. E não estou nem dizendo pelo gol, fez uma partida ótima. Diria que o Amaral fez um partidaço também. Ele é tipo formiguinha que joga na contenção. Ele não é nem que precisaria ontem, que o Alex jogou manco ontem. E durante o jogo tomou uma pancada na costela e jogou pior ainda. Mas ele anulou o Alex. O Alex não conseguiu tocar na bola. Verdade. E jogar com... Quem joga futebol sabe, jogar com alguém fazendo marcação assim é chato demais. Por mais que você seja craque, é muito chato. Então, assim, é importante também a gente dar tanta porrada em jogador, que quando a gente tem a oportunidade de dar uma floreada também, de dar uma elogiada, vale a pena. Acho que o Léo Moura fez uma partida segura. Acho que o Carlos Eduardo, apesar das pessoas detestarem ele, e eu concordar que ele deve muito, ele não fez um mau jogo. Acho que ele cansa realmente, mas ele é um ponto, na minha opinião, de equilíbrio da questão de posse de bola do Flamengo. O Flamengo, e aí eu quero até aproveitar isso como gancho, o Flamengo teve até os 35 do segundo tempo maior posse de bola do que o Curitiba jogando fora de casa. A gente pode falar, mas posse de bola, se não for atacando, não significa nada.
Amigo, o Flamengo teve a oportunidade de dar uma goleada no Curitiba. Verdade. É verdade que no primeiro tempo o João Paulo salvou um lance que seria gol do Curitiba numa injustiça absurda do jogo, que ele salvou em cima da linha. Mas o Flamengo teve oportunidade com o... Aliás, alguém falou isso ontem e eu esqueci agora, mas foi muito bem colocado. Como o Hernani, quando o Flamengo está ganhando, começa a firular. É uma coisa impressionante como ele de repente ele clica e ele se transforma, ele acha que é o Messi. Ele inventa a moda. No lance do gol foi de um preciosismo, aquele que ele perdeu no contra-ataque, mas de um preciosismo vergonhoso. É porque estava 2-0. Se a gente perdesse ou empatasse por causa daqueles lances, era para tomar expor sério. Foi muito coisa de atacante babaca. Poderia ter aberto tanto pro Elias dentro da área quanto para alguém do outro lado que eu não lembro. E foi um excelente passe do Carlos Eduardo, por sinal. Outras questões que eu queria falar aqui, deixa eu ver se eu lembro agora. Um outro ponto importante para finalizar. Me agrada muito ver o time todo se doando. Ver o time todo, parece que acreditando no que foi passado na pré-eleição, e todo mundo se doando, todo mundo se entregando. É óbvio que tem jogadores que correm mais que os outros, jogadores que são mais determinados, que se jogam mais, que são mais veementes na partida. Mas até o André Santos, que é um cara que eu detesto, mas não posso também criticar o tempo todo quando o cara está jogando bem. Ele se doou, o Carlos Eduardo, enquanto teve fôlego, se doou, o Léo Moura se doou, enfim, acho que o time se doou, acho que o time está encaixando, é cedo pra caramba para avaliar se vai dar certo ou não, mas a gente tem uma perspectiva interessante para o jogo contra o Vasco. Eu não dá pra falar nada, mais ou menos por aí. Até porque eu só vi o segundo tempo, cheguei em casa em cima da hora, mas me impressionou muito realmente, principalmente a determinação dos jogadores. Assim. Eu acho que é perfeito o que você falou, Pablo. O Patrick também tinha falado. Os jogadores se doando mesmo. Você via, parecia que... E a gente vai entrar nisso daqui a pouco, falar sobre essa diferença, a importância do Jaime, essa diferença entre o Mano e o Jaime. Me parece que tem um pouco disso. Parece que eles acreditaram ou então se fecharam com o Jaime de uma forma grande. Aí eu não quero também entrar na questão de não, vamos agora, o time agora vai se classificar para a Libertadores, agora vamos para o alto. Cara, acho que pode acontecer. Acho que vai depender. Eu acho que a gente tem 4 jogos aí que de repente acontece, mas assim, eu não quero criar muita expectativa também. Pra mim, vou falar aqui rápido, pra mim o melhor jogador, o Wallace disparado, pelo menos no segundo tempo que eu vi, me impressionou muito, não errou um bote. O Amaral muito bem também, gostei também do Carlos Eduardo. O Paulinho mais uma vez, uma entrega absurda. E aí eu acho que eu não sei quem falou isso, mas eu acho que o Paulinho já virou uma realidade assim de, achamos um cara, tudo bem, não chuta, não, como o Patrick falou, não é um titular, mas é um cara que você vê que é bom ter no time, sabe? Você precisa ali, ajudar no ataque, voltar marcando lateral, eu acho que é o cara. Esse que a gente tem é o cara. Enfim, acho que é mais ou menos isso. Vocês querem falar alguma coisa, Patrick e Pablo? A gente pode ler a galera, não? Pode ler. Vamos lá, só um comentário em relação a todos os jogos. Vamos lá. Ontem eu falei a mesma coisa. O Cáceres entrou muito bem no jogo, Verdade. ontem de novo, na marcação. Assim. Ontem ele entrou errando alguns passos, 2 ou 3 passos fáceis que ele podia ter acertado. Mas eu acho que é o terceiro jogo seguido que ele entra com o Jaime nesse esquema, o Amaral plantado, com 2 volantes, um de cada lado, e ele entrando num dos 2 lados, normalmente pela direita, e entra muito bem fechando a zaga e dando consistência pro time. Até o Cáceres tá jogando. tá conseguindo jogar. É verdade. Vamos lá, vou ler aqui a galera rápido, agradecer a todo mundo que está postando aí, vamos lá. João Marcelo Sainz está falando, quem diria, a entrada do Amaral foi essencial, disposição e simplicidade. Que caracteriza um pouco o trabalho do Jaime até agora, né? Eu acho que dá para falar isso. O Fabinho Mac falou aqui, o Wallace subiu de produção, é verdade. O Paulo Sérgio diz aqui, Léo Moura foi favorecido pela movimentação do time, que preencheu melhores espaços. Também acho. Vamos lá. O Fábio Almeida, o Fabinho, está falando aqui, Amaral anulou o Alex. O meu camarada Moringa, o Wanderson Silva, está falando aqui, gostei da entrada do Paulinho. Jogou bem mesmo, jogou bem domingo também, né? Já tinha jogado bem. O Mago Mário falando que a marcação com o Cadu o quê? É muito chata. Verdade, falando da marcação do jogador, né? Também concordo. Jogador de característica diferente, sabe tocar a bola, sabe prender a bola e esconder, tem isso também.
E aí que eu falo, já falei isso algumas vezes, o cara joga bem o jogo todo. O cara dá um mole, bate, uma chuva de pedra. Complicado, né, galera? O Marcelo Queres está falando aqui, ó, acho que é Marcelo Queres, né? Na minha opinião, uma das 3 melhores partidas do ano, diz ele aqui. Vocês acham isso? Você acha, Patrick? Oi? O Marcelo está dizendo que ele acha que a partida de ontem foi uma das 3 melhores do ano. Queria saber se vocês acham a mesma coisa. Taticamente, eu acho que foi a melhor do ano. Olha aí. Patrick, acha ou não? Não, acho também. Olha Acho aí. que a gente precisa ter uma sequência aí para entender o Flamengo. Acho que, por exemplo, domingo, acho que o resultado foi enganoso contra o Criciúma. Perfeito. Acho que o Flamengo não jogou bem. Ontem jogou muito bem. O Wagner Vitka, é Vitka, né? Eu sempre confundo, é Vitka. Meu camarada Wagner tá falando aqui, ó. Hernani não jogaria nem na pelada dele, olha aí. Faz gol, né? Mas enfim. Cláudio Aquino, meu amigo, falando aqui, ó. Dentro das possibilidades, o time foi muito bem. O time não vai jogar muito mais do que isso. Cara, se jogar nessa vontade, pra mim tá ótimo, cara. Não sei o que vocês acham. Pelo menos a vontade e com essa determinação. Impressionante. Oi. Esse negócio da vontade eu concordo, o time jogou com vontade, mas do mesmo jeito que quando o time perde, eu sou contra aquela história de que o problema é falta de vontade, eu também acho que aqui é vontade porque estava bem organizado, entendeu? Se estivesse mal organizado, podia ter a vontade que fosse, que não ia conseguir ir a lugar nenhum, não. É verdade. Perfeito. Vamos lá, Bruno Trick falando aqui, ó. Time limitado, tecnicamente, tem que ter essa consciência tática mesmo, né? Foi isso que vimos ontem e domingo, diz aqui o Bruno. Marcão Campos falando aqui, ó. Dominamos o jogo todo, porém só consegui ver isso no VT. Com um pouco mais de calma dá pra ver, né? É verdade. O Pedro Nikit, Pedro tá falando aqui, ó. Estamos traumatizados pelo histórico recente de viradas que o time levou. Aí o Pablito falou do 2-0 até os 30 e pouco, ainda achando que, né? O que vocês acharam do João Paulo, hein? A gente acabou não falando nele, cara. Pablito, tá achando? O João Paulo é um jogador, pra mim, já cansei de falar, não gosto, achei fraco, mas eu também não posso dizer que o cara não vem jogando melhor, ele vem melhorando, ele foi importante no jogo, no primeiro tempo ele foi muito importante, ele evitou um gol e deu um passe para gol. Então, cara, você não tem como dizer que o cara foi mal no jogo. Não vi muitas falhas dele depois, acho que defensivamente até que ele funcionou. Eu continuo não gostando dele, mas eu não vou deixar de elogiar quando eu achar que ele, pelo fato dele ter melhorado. E aí, Patrick? Eu acho o João Paulo um bom jogador do meio para frente. Minha sensação clara é que deve ter sido um cara, já falei isso aqui algumas vezes, um cara que na base jogou no meio de campo. Porque ele tem habilidade, ele cruza bem, ele tem um problema sério de marcação, de posicionamento defensivo. Não é de marcação mano a mano. Posicionamento defensivo, se posiciona mal. E tem um outro problema. Ele arrisca bolas bobas. Assim, ele jogou muito bem ontem e jogou muito mal domingo. E jogou muito mal domingo porque depois que ele deu aquele passe pro gol que acabou saindo do pênalti com o Criciúma, ele morreu, ele deu uma parou batida, né? Ele não conseguia mais jogar. E aquele passe é tipo do passe que não pode dar. O cara não pode pegar a bola na lateral e botar o cara ligar um contra-ataque daquele jeito totalmente desnecessário. Não existe esse passe. Então ele erra esses lances bobos que, se ele fosse corrigido, ele ia crescer muito como jogador. Legal. Eu não gosto dele não, eu acho fraco, mas concordo com o Patrick, do meio pra frente ele é bom, você vê que ele tem domínio de bola, sabe bater na bola, inclusive bate os pênaltis, bate falta, mas talvez um ala ali, talvez, né? Mas de lateral não dá, não. Vamos lá. O Gil075, Gil CRN tá falando aqui, ó. Paulinho ou Jean? Mais indispensável, Garrafinha não. Não entendi. Achei bem melhor que o Jean. Bem melhor, já era ruim, né? Bem ruim. Nossa, mãe do céu. Fez aqueles 3 gols, nunca mais foi mais nada. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí, agora não, filho, agora não. Vou ver aqui mais. O Bruno Henrique falando aqui, Paulinho precisa ser trabalhado. Chutar, passe, etc. Você acha que dá ainda pra trabalhar ele, ô Patrick? Pegar o cara, botar, fazer aprender a chutar? O Paulinho? Não. Acho que não. Não existe isso. Era. Não adianta. Mas o Cafu foi trabalhado depois, não?
com o Telê. Não, trabalhando garoto com o Telê. Era garoto? Já tem 24 anos. Mas eu acho que assim, o Jorge Henrique não é conhecido como um grande chutador, ele é campeão do mundo, entendeu? Assim, ele não precisa, ele pode, se ele fosse segundo atacante no esquema de 2 atacantes decisivo para marcar gol, não vai ser ele mesmo. Agora, ele num esquema de 3 atacantes, do jeito que indo e voltando, ele vai fazer um gol ou outro, ele vai fazer jogada para gol. Não acho que dá para jogar. O MQL está falando aqui que o time jogou daquele jeito, marcando e com a vontade tática que teve e fazendo apenas 7 faltas, olha aí. Impressionante. Por isso também que eu acho que tem que ver um pouquinho outros jogos para ver como é que vai sair. A sensação que dá é que o time está organizado. Agora, cara, o Curitiba ontem me impressionou. Pablo, não sei o que você achou, Pablo. Mas o Curitiba ontem eu fiquei impressionado. E fiquei impressionado com 2 coisas. Um, com o time, parece que, sei lá, está prontinho para ser rebaixado. Parece que o Curitiba tem... Eu acho que foi o Pablo mesmo que colocou. O Curitiba tem 20% dos pontos a partir de determinado campeonato. Pode me corrigir se eu estiver errado. E a outra... Não você não? E a outra coisa que me impressionou ontem, aí é um cara que eu sou fã número 1, pra mim é um dos 3 maiores camisa 10 que eu vi jogar. Cara, o Alex não dá mais pra jogar futebol profissional. Parece ele só no Brasil mesmo. Mas o que acontece, Patrick, ele teve um problema, eu não lembro agora se foi muscular, ele ficou um bom tempo fora. Agora vou até pesquisar depois. Voltou, é um jogador que precisa de um pouco mais de tempo para readquirir a forma. Não readquiriu, voltou no sacrifício para ajudar, tá jogando no sacrifício todo. Você vê nitidamente que ele não tá se arrastando em campo. Ele parece estar incomodado, né? Não, mas ele ontem, como ontem a gente viu o jogo, a gente se preocupa demais com o Alex, aí você consegue ver claramente. Ele se arrastou em campo. Ele não tinha nenhuma condição de jogar bola. Ontem, por isso que assim, quando a gente quer fazer uma análise, e aí a gente de repente fala mal do outro time, as pessoas bom, você está elogiando o teu time. Não, você tem que olhar os 2 lados. Claro. O Flamengo foi muito bem, mas também por conta do Curitiba ter feito uma partida patética com jogadores que concatenavam 3 passes. Cara. Perfeito. No final do jogo estava ridículo, os caras não acertavam uma bola. E o Alex, que é um cara que dá cadência, que dá esse andamento ao time, não conseguia tocar na bola. Aí você imagina, o Amaral, que eu vi já tem um vigor físico, obviamente, muito maior que o do Alex, ainda pegou uma carne assada daquela. O Alex ontem estava carne assada, na boa, estava muito mal, muito mal. Verdade. Não, porque eu vou te falar, o Alex, é exatamente essa palavra, essa expressão que você usou, é exatamente o que eu vi. O Alex sempre foi um cara lento. Mas, cara, pra mim, recebia, tá sempre dentro da área. Cara, ontem não é questão de ser lento. Lento, ele obviamente deve estar um pouco mais lento com a idade. Mas ele se arrastou em campo de uma forma que dava até pena. Mas é uma pergunta, Patrick, você não acha que de repente para os velhinhos, entre aspas, o campeonato está começando a ficar duro? Quem colocou ali foi até o André que colocou. Sidorf está morto. Zé Roberto morto. Juninho morto. Agora o Alex. A uma hora ia chamar, né? Acho essa intervenção do André perfeita. É a hora, né? É a maior verdade. Chegou. Tá morto. Pode ver o time do Inter também tomando gol pra caramba com o Juan na zaga. Eu acho que... Tá começando a chamar. Tem razão. Né? Mas isso era uma tendência até esperada e muito do que se discute, até o Consenso Futebol Clube também discute muito isso e está pleiteando isso, é que você não tem como, cara. Você não tem como no campeonato você jogar quarto domingo, terça, quinta e domingo, como o Nego fez agora pateticamente, para você cumprir o calendário que o Nego coloca. E tem, cara, daqui a pouco você vai ver, ontem o Carlinhos estourou o músculo, mais o outro lateral esquerdo do Fluminense estourou o músculo, aí o outro cara estoura o músculo, o Alex machucou, o Juninho já teve que ser poupado, o Sidorf está jogando com o joelho baleado, o Zé Roberto se machucou, voltou, agora é banco. Cara, não tem como, e não vai ser só velho não, cara. A garotada também vai começar a ter lesão muscular uma atrás da outra. E aí vai fazer a diferença que a gente tiver um banco decente, ou que a gente tiver muito ponto na frente, como o Cruzeiro, que já está com 11 pontos na frente e o campeonato acabou. Não, e tem banco, né, Pablito? O banco do Cruzeiro é brincadeira. Hoje o Jorginho, teve o jogo adiado do Atlético Mineiro com a Ponte Preta pela 8ª rodada. Foi 4-0 Atlético Mineiro. O Jorginho resolveu poupar quase todo o time. Tá Cara, o cara jogou terça-feira,
Não tem condição de jogar terça-feira. Jogou terça-feira em Campinas, viajou para Belo Horizonte para jogar na quinta de noite, 48 horas depois, preparação sono zero, descanso zero, alimentação horrorosa. Não dá, cara. Não dá. Isso aí é desumano. Então, os mais velhos, os mais experientes, obviamente que sentiriam muito antes. Agora, o Alex realmente me impressionou, porque o Seedorf, apesar de ter caído, o Seedorf ainda continuou jogando, dá uns passes. O Alex tá uma coisa horrorosa. Né? Impressionante. Ontem realmente me impressionou. Vamos então para... Pablo, nessa linha que você falou, o Brasil ainda tem um outro ponto em relação à Europa, né? Porque as distâncias são muito grandes, né? Verdade. O cara joga... vê o Internacional, o cara saiu lá de Porto Alegre, aí o cara vai jogar em Macaé, não deve ter voo para lá, então quer dizer, o cara tem que, não sei como é que o cara chega, aí depois, o mesmo que tenha, vai ter que fazer a escala no Rio para jogar lá. Eu não sei contra quem o Inter joga domingo, mas aí o Inter, quer dizer, é complicado, né? Aí vai jogar Inter e Fluminense. Pelo menos isso. Inter e Fluminense em Caxias. Os caras devem ficar aqui se bobear, né? Caxias, eu só imagino, em Caxias. Quer dizer, o cara tá em Macaé, o cara vem pro Rio para pegar um voo para Porto Alegre, aí no dia o cara pega um ônibus, vai para Caxias. Complicado, cara. Complicado. Não é mole, não. Não é fácil, não. Vamos então partir pro próximo tópico, galera, que é a importância do Jaime nessa retomada rubro-negra, né? A questão da postura. Eu já vou emendar logo. Vou pedir pro Pablito então começar. Queria que você falasse um pouquinho então para você, o que você achou, qual foi a importância, né, dessa vinda do Jaime, que o Flamengo com ele, se eu não me engano, são 2 vitórias e 2 empates. O que mudou, assim, além da vontade, pelo menos o que é bem percebível isso, você vê que os jogadores parecem que estão jogando pro cara mesmo, assim, acreditando. Eu tô sabendo, o Moraes está dizendo aqui que é em Caxias do Sul e não Caxias aqui no Rio, beleza. Caxias Sul, eu falei que achei que era Caxias, viagem. Eu falei, joguei em qual campo, né? Jogar no campo do Caxias, né? Tigre do Brasil. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Pablito, disso, que, na tua visão, qual a importância do Jaime nessa mudança, nessa retomada, sei lá como é que pode dizer. O Jaime, na verdade, você já pode somar, ele assumiu como efetivado, como efetivo mesmo do time, gol do Vasco. Eita! Ele assumiu mesmo o Flamengo, foi efetivado no cargo no jogo contra o Botafogo no empate. Isso. Mas ele tem 3, 4, 5, ele tem, se não me engano, 7 ou 6 jogos pelo Flamengo e não perdeu ainda. O Criciúma, né? 3-0. 4 empates, se não me engano, uma coisa assim. Depois eu tenho que dar uma olhada nisso certinho, mas eu acho que são 3 vitórias e 4 empates. Agora, não vou fugir do que eu falei, eu estava impedido, cara. Não vou fugir do que eu falei antes, para não ser oportunista, porque senão seria ridículo da minha parte. Fiquei bastante preocupado com a escolha do Jaime. Esse papo de vamos manter o Jaime até o fim. Achava que era hora de, mesmo perdendo um técnico de ponta, era hora de apostar num cara que garantisse o Flamengo. Dou meu braço a torcer, parece aparentemente que está funcionando realmente. Ele é um cara, me agrada o jeito sereno dele das entrevistas, de como aborda e como entende futebol. Conheço muito pouco do Jaime, conheço mais de ler a respeito da carreira dele como jogador de futebol, como zagueiro. Como técnico, confesso que ele teve muito poucas participações, foi tampão em alguns momentos. Teve aquele momento contra o Criciúma 3-0, que realmente foi importante, mas não dava para você tirar nada daquele jogo. Agora, é notório que o time está diferente. O time do Mano para o time do Jaime é completamente diferente. Parece 2 Flamengos. Um não tem nada a ver com o outro. Aplicação, ele mexeu, não é nem só isso, ele mexeu no time, ele mexeu no posicionamento, ele mexeu no Carlos Eduardo, ele mudou o lado do Carlos Eduardo, ele fez algumas modificações importantes, mudou a zaga, ele tirou o Gabriel definitivamente do time. Tem algumas coisas que ele mexeu que já são dedo do treinador novo. Então, a minha impressão é de que e o Flamengo, acho que eu conversei com o Patrick outro dia, ele puxou esse assunto, eu não sei se foi com ele, mas é impressionante como o Flamengo dá certo de vez em quando com essas coisas de técnico que conhece o clube, que qualquer outro clube que você colocar um maluco desse vai ser rapidinho, vai rodar. No Flamengo parece que dá liga, de repente a coisa funciona,
não tem a menor chance de ser um novo Andrade, porque para ser um novo Andrade não teria que ter um time com o Cruzeiro com 11 pontos na frente do segundo colocado. Não tem nenhuma condição de ser campeão, não tem conversa. Brigar por Libertadores seria uma coisa absurdamente fantástica, improvável na minha opinião, mas futebol é tão peculiar que a gente não pode duvidar de nada. Hoje em dia, se você olhar o campeonato hoje, acho que o Flamengo está com a mesma distância da Libertadores, tanto para o rebaixamento. Então, quem falar que o Flamengo briga para baixo, briga para cima, então não briga para nada. Então, eu acho que ele virou uma peça importante. Ontem, ele deu aula, eu escrevi isso no Twitter, ontem já deu aula. Aula tática, aula de posicionamento. Achei que ele poderia até ter mexido um pouco antes na questão do Hernani, ter posto, de repente, ou até ficado sem atacante, ou botado o Moreno, ou de repente botado o Rafinha, mudado um pouco da postura do time, mas muito bem, deu uma aula, ensinou o Chamusca como escala time, foi excelente. O Flamengo jogou, não sofreu sustos, teve alguns lances, obviamente, está jogando fora de casa, vai sofrer, até porque o Flamengo está em formação, mas foi muito bem no jogo, o Flamengo foi muito seguro, o Flamengo teve a oportunidade de golear o Curitiba, seria uma coisa absurdamente inédita para o Flamengo golear o Curitiba lá, mas teve a oportunidade de golear. Então, assim, estou muito satisfeito com o que aconteceu, estou muito satisfeito com o andamento do Jaime até agora no Flamengo, prefiro esperar um pouco mais para ver se vai se tornar uma realidade ou não, e aí eu acho que vai importar muito agora essa sequência que a gente vai falar daqui a pouco de jogos no Maracanã. Se o Flamengo embala de repente a coisa da liga mesmo, então, cara, até agora só tem a bater palmas pra ele. Impressionante também. Vamos lá, Patrick, tua vez, meu velho. Tomar um pouco de cuidado para falar, porque na verdade eu acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo. Sim. Eu, na época que ele foi contratado, que ele foi efetivado, achei precipitado. E achei precipitado porque o Flamengo estava lá embaixo e precisa de uma briga contra rebaixamento. Eu acho que experiência é fundamental. Só que foi efetivado, e como eu falei aqui, se foi efetivado, então vamos com ele. Não adianta ficar aqui, não, é isso, aquilo, vamos com ele e vamos em frente com ele. O primeiro jogo dele, ele manteve o time exatamente como o Mano colocou, como o Mano tinha colocado no jogo anterior, em termos de esquema tático, e no intervalo resolveu mexer, e foi um horror contra o Náutico. Se foi o primeiro, foi o segundo. E aí depois disso, ele em 3 dias, sem ter tempo para trabalhar, ele colocou um esquema que o Mano não tinha colocado em campo ainda. Eu acho que, como eu falei no início do programa, ele pegou um Flamengo muito mais arrumado e cheio de variações táticas do que o Mano pegou com o Jorginho. Com o Jorginho, o Flamengo, com o Jorginho e com o Dorival, o Flamengo só tinha um esquema único, espaçado, complicado de se trabalhar, e o Mano teve que trabalhar esses caras durante um bom tempo, aí, 2, 3 meses, para o Flamengo ter alguns bons jogos no campeonato. O Jaime já pegou uma coisa um pouco diferente. O Flamengo, tirando umas... Ficou mudo aí, Patrick. Patrick ficou mudo aí. Só que teve uma hora que eu acho que ele estava mexendo demais no time. Patrick. E aí... Oi. Ficou mudo aí um tempinho aí, de repente. Tá. Então vamos lá. Então teve uma hora, em determinado momento do Mano no Flamengo, que o Flamengo estava arrumado, você sentia que o time estava evoluindo, mas de vez em quando dava um apagão. Eu acho que de vez em quando ele mexia até demais. E a verdade é que o Jaime entrou, fez o simples, mas um simples com tempero, que é o que o Pablo falou. Quer dizer, ele botou um esquema tático, esse 4-3-2-1, diferente do que tinha sido colocado pelo Mano. O Mano não tinha colocado esse esquema em nenhum momento com ele no Flamengo. Mudou o Carlos Eduardo de lado. O Carlos Eduardo jogava centralizado com o Mano, ou jogava pela direita. Ele colocou o Carlos Eduardo pela esquerda. Trocou o Paulinho. O Paulinho, a maior parte do tempo que o Mano jogou pela esquerda. E a sensação que dá é que o Paulinho rende muito mais pela direita. Trocou o Paulinho de lado. O Paulinho joga hoje quase todo o tempo pela direita, salvo uma hora ou outra. E a sensação é que ele deu confiança aos jogadores. O Mano, ele tinha noção exata da fragilidade do elenco, que é frágil, que a gente não pode esquecer nunca isso. Então ele acabava, às vezes eu acho que ele cobrava demais de caras que não tem tudo isso para dar. Até vendo a entrevista dos jogadores hoje, a gente sente isso. Quer dizer, o Jaime entrou dando mais confiança para os caras, e às vezes carinho, confiança,
simplicidade às vezes funciona. Futebol, como eu sempre digo, é probabilidade. Probabilidade na hora de não funcionar. Se funcionou, maravilha. Eu acho que tem que dar um pouquinho mais de tempo, mas eu tenho gostado bastante. Assim, ele conseguiu achar uma posição pro Cáceres. O Cáceres, para mim, desde que entrou no Flamengo, só tinha feito um bom jogo contra o Atlético Mineiro ano passado. E ele conseguiu dar uma confiança pro Cáceres. E o Cáceres tem entrado bem. Está fazendo esse revezamento interessante. Ele já fez revezamento com e tá... O que é? Caiu de novo? Fora de casa você toma sufoco. Segundo, Patrick, deu... Oi. Caiu bonito aí, cara. Tá caindo direto. Não sei se é contigo ou com todo mundo, mas agora caiu um bom tempo. É? Eu fiquei um bom tempo sem ouvir agora. Não, e eu fiquei também. Não tava ouvindo. Bom, então, enfim, só terminando aqui, acho que ele incrementou o esquema do Mano Menezes, colocou simplicidade, o jogador está dando confiança para os jogadores, e com isso eu acho que o Flamengo está crescendo. Eu acho que precisa de um pouco mais de tempo, mas eu acho que ele tem bastante mérito nesses últimos jogos aí. Legal. Vamos lá, Pablito, tu tá contigo. Ah, tu já falou, né? Já falou, já tô aqui meio perdido. Bom, vamos lá, vamos. O pessoal tá perguntando aqui se a gente apostaria pro Jaime pro ano que vem. E como o Patrick falou, eu sigo um pouquinho a mesma linha dele, assim, eu tô gostando muito do que eu tô vendo, mas ao mesmo tempo eu tô ainda com um pouquinho pé atrás, acho que tem que ter um pouquinho de calma. Mas como ele falou, eu falo a mesma coisa, tô gostando muito do que eu tô vendo. Impressionante mesmo o que a simplicidade e de repente o que o papo com os jogadores aí faz, né? Vontade e enfim. Mas André, assim, só porque todo mundo falou que tá caindo, acho que é preciso um pouco de calma. O Flamengo jogou um jogo esquisito contra o Criciúma no domingo. Se o Criciúma tivesse empatado aquele jogo ali, não tinha nada demais. O Flamengo fez vários gols de embate e rebate, tomou 2 bolas na trave. Aí no jogo seguinte o Flamengo realmente jogou um grande jogo contra o Curitiba. Eu acho que assim, vamos dar um pouquinho mais de tempo. Em relação ao ano que vem, não vou mudar o que eu falei na semana passada. O Flamengo está cansado de ter história aí de treinador que vai muito bem, cara, quando pega no meio de campeonato, e aí depois pro ano seguinte não funciona, não roda. Então é muita calma nessa hora. Agora, vamos avaliar. O que ele está fazendo, a sensação que dá é que ele está fazendo, que ele está conseguindo agregar para o grupo. É o que parece, pelo menos, né? Vamos passar então para o próximo tópico, que é a diferença entre os dois, né? Que é a gente fazer um paralelo aí entre o Mano e o Jaime e qual a grande mudança, né? Desse que foi feita, se é que alguma foi feita entre o esquema tático dos dois e para ter essa evolução tão grande em pouco tempo. Queria que o Pablito começasse, pode ser? Pode, eu acho que a gente até falou bastante do Jaime. Eu vou falar rapidinho do que eu acho de diferença. A primeira diferença... Vamos falar só a diferença, então acho que é melhor. A diferença gritante que eu vejo, assim, a primeira, é até na questão da relação com os jogadores, que o nosso intrépido, maravilhoso, corajoso Mano Menezes largou o barco, abandonou a Amarelo, justificando que não conseguiu passar os seus conhecimentos espetaculares para os jogadores. Ou os jogadores são retardados, ou ele não entende nada de futebol, ou as duas coisas, não sei o que é o certo. Mas enfim, o Jaime, de uma forma ou de outra, acabou conseguindo passar o que ele pensava a respeito do time. E ele não pensava igual ao Mano. Perfeito. Ele poderia ter convicções parecidas, mas ele pensava diferente, tanto que ele mexeu no time, na estrutura do time. O time que a gente viu jogando, e aí o Patrick tem toda a razão, é muito cedo para a gente avaliar, falar, o Jaime pintou o técnico do Flamengo, ou então que lixo. Tá cedo, não dá para falar agora. Vamos analisar em cima do que a gente tem visto. E em cima do que a gente tem visto, cara, esse jogo, espero de coração que permaneça, que se perpetue muito esse tipo de atuação do Flamengo contra o Curitiba, porque foi bom demais, cara. Fazia muito tempo que eu não vi o Flamengo jogar de uma forma tão organizada. Então segura, né? Até de certo ponto, eu acho também.
Caiu de novo? Pô, né? Fala sério. Alô? Oi. Oi. Ontem deu a impressão, foi daquele tipo de jogo que você vê quando você torce para um time espetacular que sempre ganha. Você vai começar o jogo, você pode abrir uma cerveja, pegar um salaminho, comer um bolinho de bacalhau, ficar tranquilo, que não tem problema nenhum, que vai dar certo, o Flamengo vai ganhar. Porque foi muito tranquilo o jogo. Volto a dizer, não foi tranquilo pra gente que é flamenguista, que é rubro-negro, porque a gente fica muito envolvido. Mas se você vira o VT, aí você vê como o Flamengo jogou bem, como o Flamengo se postou bem em campo, como se doou. Então isso tudo influencia muito, e acho que o Jaime tem parcela muito importante nisso tudo. Então acho que, de uma forma ou de outra, a decepção com o Mano foi muito grande, mas a surpresa parece que está virando realidade com o Jaime. Então acho que foi uma troca, acabou sendo boa, pelo menos momentaneamente está sendo boa, e eu espero que ela continue e que seja muito boa no final do campeonato e na Copa do Brasil. Legal. Fala um pouquinho de tática, você consegue ver uma diferença muito grande entre os dois? Parte de tática, não? Esquema Cara, tático. eu vou deixar a parte tática. Então beleza. Vamos deixar para quem sabe. Patrick, meu velho, é contigo agora. Eu acho que a grande diferença para mim entre o Mano e o Jaime é que um parece que nunca quis estar no Flamengo e o outro parece que adora estar no Flamengo. Eu acho que essa é a grande diferença. Acho que é isso aí. Então, catar lá o Mano Menezes, a sensação que dá, e aí depois que ele sai, depois da confusão toda, aí você começa a tentar analisar, lembrar das coisas. A sensação que dá é que ele não queria vir. A sensação não, ele não queria vir, aí tentaram ir lá, aí foram lá convencer ele. Acho que ele fez um bom trabalho, diferente de todo mundo. Mas o cara parece que nunca se sentiu à vontade, parece que sempre que nunca quis estar ali. Essa que é a sensação que dá. Quanto o Jaime, aquilo ali é a vida dele. O cara nasceu dentro do Flamengo, o cara está no Flamengo desde 1970. Então, a sensação que dá é essa. A diferença entre um cara que estava com vontade e outro que não está. Em termos de conhecimento, os conhecimentos do Mano Menezes é mais fácil de avaliar. Tem muito tempo aí, o cara trabalhando com futebol. Eu acho que ele, mostrou no Flamengo variações táticas enormes. Em relação ao Jaime, a gente precisa esperar um pouquinho, mas que ele mudou o time taticamente, mudou. Esse 4-3-2-1 nunca tinha sido usado. É um esquema que com o Vanderlei, por exemplo, eu detestava. Que ele escalava esse 4-3-2-1, sendo que os três volantes dele eram caras que não sabiam jogar bola ou eram lentos. Jogava com... Esqueci quem era o primeiro volante aí. Mas jogava um fixo e jogava Williams e Renato. Aí o cara tem dificuldade de chegar na frente, não são jogadores técnicos. E aí aqui não, aqui ele tá jogando com o Elias de um lado e o André Santos do outro, que tudo bem que ele joga um pouquinho mais atrás, mas são caras que entram dentro da área, são caras habilidosos, caras que sabem jogar bem. Então dá para jogar num esquema desse. E ele colocou, nunca tinha sido colocado, e está funcionando muito bem. É a diferença pro esquema do Mano, que jogava às vezes um 4-1-4-1, às vezes um 4-2-3-1, enfim, jogava em esquemas diferentes do que ele vem jogando. E em relação ao Mano, só a última coisa, não vou falar isso em todos os programas até esse desgraçado jogar aqui no Maracanã. Faço questão absoluta de esperar esse desgraçado no Maracanã. Seja contra quem for, espero que seja contra o Flamengo, mas se for contra o América, o Bangu, Duque de Caxias, Fluminense, Botafogo, seja contra quem for, eu vou ficar 90 minutos atrás do banco de reserva xingando esse canalha, vagabundo, safado. Esse cara fez com o Flamengo, não se faz, se queimou no meio do futebol. E eu tô vendo aqui o Inter perdendo e o Dunga prestes a ser demitido. E eu tô louco pro Mano Menezes ser contratado e estrear contra o Flamengo na quinta que vem no Maracanã. Eu tô louco, mas não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque ele é um covarde safado e cagão. Se for contratado, ele não vai aparecer para treinar o time. Mas vou te falar, de novo aqui, falei semana passada, falo de novo. Estarei do teu lado para xingar muito ele. Covarde, desgraçado, safado. Bom, a maioria das pessoas disseram praticamente a mesma coisa que a gente falou com relação ao Mano, um baita de um covarde. E a maioria das pessoas disseram a mesma coisa com relação ao que a gente falou aqui. A simplicidade, como o Jaime conseguiu juntar esse time e fazer efetivamente um time jogar. E, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que dá pra gente... Se querem falar mais alguma coisa, a gente pode passar pro próximo. Nossa, deixa eu só completar isso que o Patrick falou. Vamos lá. Eu não vou estar ao lado dele xingando o Mano, porque eu vou estar lá no lugar que eu sempre fico na arquibancada xingando o Mano de lá. Não vou estar ao lado dele, mas vou xingar com a mesma vontade que ele. Agora, eu torço muito para ele assumir qualquer time no Brasil esse ano ainda.
porque o agente dele já prometeu de que ele não assumiria ninguém esse ano, e eu quero muito que ele assuma, e não só que ele assuma, eu queria muito que ele assumisse o Corinthians. Muito, queria muito, porque ele vai mostrar o canalha, o picareta que ele é. Safado, né, cara? Eu vou esperar. Que decepção, né, eu quero rapaz? muito que ele assuma. Falei... Mas eu não quero que seja o Inter, eu quero que assuma o Corinthians. É isso aí, eu falei isso. Pablo, agora, pô, mais uma vez, mudando de assunto aqui, cara, tá o Inter perdendo aqui, adivinha contra quem que os caras vão estrear técnico, adivinha? Contra nós. Ah, mas isso aí eu não falo mais nada não, cara. Isso aí, cara, não tem aquela frase de que há coisas que acontecem com o Botafogo? O Flamengo tem essa frase também. E é impressionante, é jogador com nome esquisito, ex-jogador, jogador voltando de lesão, técnico estreando, tudo. Uma pergunta aqui boa aqui, feita pelo amigo do Pedro aqui de Niterói. O Mano pagou a multa, alguém sabe não? Que é um dinheirinho bom, hein? Vai pagar. Tem que pagar, né? Se não pagar, meu irmão, tem que dar o jeitinho dele. Vamos passar pro próximo, galera? Ele vai pagar assim que ele assumiu o Corinthians, que ele já pede lucro. Olha aí. Vamos lá, então expectativa aí pro clássico de domingo, acho que é falar sobre a importância é chover no molhado e falar que a torcida de Brasília vai lotar também é chover no molhado. Mas ao mesmo tempo eu queria perguntar principalmente pro Pablito aí, com relação a esse jogo, tem alguma preocupação, você acha que é um jogo perigoso, o Vasco ganhou bem hoje do Inter, ou tá ganhando bem, queria que você falasse um pouquinho a respeito, cara. Cara, eu tenho várias coisas para falar sobre esse jogo do Vasco. A primeira delas, eu vou abrir o meu comentário dizendo que para quem é do Rio de Janeiro, e nesse caso vai ser Off-Rio, vai ter jogo na Gávea. Teremos de novo evento na Gávea, na piscina, com o mesmo esquema de sempre. O Flamengo abraçou a ideia, vai ter telão de 100 polegadas, vai ter o bar da piscina, convidados não sócios pagam R$15, os sócios todos podem entrar e ver o jogo normal, vai ser bem bacana, quem quiser ir vai ser, normalmente os jogos lá são muito legais, a galera é sempre um clima muito bacana, a gente vai divulgar mais durante amanhã, durante o dia e sábado também. Sobre o jogo, eu acho que a vitória do Vasco hoje, de uma certa forma, se você analisar a tabela, é ruim, porque ele se aproxima do Flamengo, mas se você analisar que o Vasco não ganhava 6 jogos, é bom. Não gosto de jogo levanta defunto. Não gosto de jogo que o Flamengo enfrenta o cara que não ganha tanto tempo. Vem o Vasco desesperado. Clássico você equilibra muito as ações. Dificilmente você entra num clássico, salvo raras exceções no futebol, você entra num clássico quando um time é muito mais favorito que o outro. Nesse clássico, então, o Flamengo começando a mostrar uma evolução, não vejo nenhum favoritismo do Flamengo. Desculpa quem acha, não vejo mesmo. Acho que é um jogo... Acho o Vasco muito pior que o Flamengo, mas acho que o jogo é um jogo igual. Acho que o Flamengo, se jogar o que jogou contra o Curitiba, ele vai ganhar. Mas a minha grande dúvida é se ele vai conseguir jogar como jogou contra o Curitiba, porque é difícil manter uma regularidade. O Flamengo atual é um time irregular. Eu vi o jogo todo do Vasco, achei o jogo ruim. Não vi grandes méritos do Vasco, vi muito mais demérito do Internacional, que está um bagaço. Para você ter uma ideia de como está o Inter. O Inter está com Forlan e Damião no banco, jogando com Otávio e Caio no ataque. O Schalke estava no banco também ou não? O Schalke hoje não sei se estava no banco, não vi. Cara, o Schalke está meio que encostado, cara. Cara, tem que deixar o Dunga, cara. Não é possível. Que time horroroso, que é maluco, né, cara? Como é que deixa esse cara no banco? Tá muito feio. O time tá muito feio. O Vasco tomar uma derrota dessa de 3-1 pro Vasco, mesmo com o último gol sendo irregular, mas perder pro Vasco. O Inter também, só pra você saber, essa foi a 4ª derrota seguida do Inter. Pepino pro Fluminense resolver no fim de semana. Mas acho que é um jogo muito importante pro Flamengo. Eu comentava no trabalho outro dia, antes do jogo do Curitiba, eu falava assim pro um cara que trabalha comigo. Acho que o Flamengo vai perder pro Curitiba, mas se o Flamengo ganhar do Curitiba e ganhar do Vasco, embala de vez, e aí são jogos no Maracanã, a coisa muda, e dependendo a gente pode sonhar mais alto. Agora, tem que passar esses 2 jogos e vencer. Vencemos o jogo mais difícil, na minha opinião. O Vasco, na minha opinião, é mais fácil de ganhar em Brasília do que ganhar do Curitiba em Curitiba por motivos óbvios. Agora, é um jogo equilibrado, acho que é um jogo igual. Sobre Brasília, eu não tenho nenhuma dúvida. No minuto que eu tive certeza que o Flamengo ia ganhar o jogo, eu tuitei sobre...
grande amigo nosso Rito está em todos os jogos. Tenho certeza que muita gente vai com ele também. Tenho certeza que o torcedor de Brasília vai lotar. Lembrando que o torcedor de Brasília, o sócio-torcedor, é o segundo maior do Brasil, tirando o Rio. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, agora, acho que vai ter torcedor do Vasco também. E aí eu vou fazer um apelo aqui para quem estiver vendo a gente. É muito, mas muito importante que o torcedor tenha educação num jogo desse. Verdade. Aconteceram diversas situações. O Vasco está aí pagando o primeiro dos 4 jogos que ele vai ter que pagar fora da sua casa de São Januário. O Corinthians jogou em Mojimirim ontem, vai ter que jogar mais dois jogos. Não, se for para o final da Copa do Brasil, parece que está fora também do Pacaembu. Ou seja, tão rigorosos, estão querendo punir o Flamengo, o mando de campo, porque cedeu o ingresso para parlamentar que viu o jogo em campo. Você vê como é que tá o negócio. Então, você que vai ver o jogo, se incomodou, tomou um gol, ficou chateado, não pega o copinho, você nunca foi a jogo, não pega o copinho e joga no campo. Joga no chão, meu amigo. Joga na tua cabeça, mas não joga no campo. Sim. É prejudicial ao time, dá confusão. Só quem vai perder é o Flamengo e você depois. Você está arriscado a tomar uma bordoada dentro de um jogo desse porque vão te pegar e vão ficar puto. E outra que o teu time, que do teu coração pode ser prejudicado. Então, é um jogo muito importante para o Flamengo. São 3 pontos muito importantes. Além dos 3 pontos, é um jogo que vai dar muito mais moral para o Flamengo no restante do campeonato. Vai dar uma tranquilizada para o Flamengo chegar, se Deus quiser, no jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, podendo de fato passar de fase. Eu confio bastante na Grêmio confiar. Eu estou bastante para que o Flamengo que jogou quarta-feira jogue domingo da mesma forma. Legal. Patrick, queria falar um pouquinho do jogo lá em Brasília. A gente que foi ver o primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro lá, nós estivemos lá. Queria que você falasse um pouquinho da importância do jogo contra o Vasco aí, o Vasco ganhando aí do Inter, né? Falasse um pouquinho a respeito. Eu concordo com quase tudo que o Pablo disse, então já falou bastante coisa, só complementar com 2 coisinhas. Uma é só discordar um pouquinho quando ele fala que ele acha o Flamengo muito melhor que o Vasco. Para mim não é. Para mim são times equilibrados e eu acho que o Flamengo não é muito melhor do que ninguém. Acho praticamente no mesmo nível. Por outro lado, como eu não gosto do Dorival, eu acho os times do Dorival, todos, seja o Flamengo, o Vasco, o Santos, é time que ele tinha disparado. Eu acho que se o Flamengo souber conseguir jogar ali, se os jogadores estiverem bem fisicamente, conseguirem trocar passe ali, o André com o Elias, com ou o Luiz ou o Cadu, eu acho que é ali que o Flamengo pode ganhar o jogo. E o outro detalhe que eu queria colocar, que eu acho que aí sim cria um pouco de favoritismo do Flamengo, é que eu acho que nessa maratona que esses times vivem, com todo mundo cansado, eu acho que 24 horas faz muita diferença. Então essa coisa do Vasco jogar na quinta noite, quer dizer, o cara sai do estádio agora às 11 da noite, vai dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, acordar no dia seguinte, voltar para o Rio, para ir para Brasília, para jogar, eu acho que isso aí pode favorecer o Flamengo. Um caso típico que aconteceu agora há pouco foi semana passada, Fluminense e Goiás, que o Goiás morreu no segundo tempo, segundo quem estava vendo o jogo, o Goiás não aguentou jogar no segundo tempo porque tinha jogado na quarta-feira. Então eu acho que é aí que o Flamengo pode ter um pouquinho de favoritismo. Legal. Bom, eu não vou falar muita coisa, não, mais ou menos muito parecido com o que o Patrick e o Pablo falaram. Vamos então partir para o segundo tópico, assim, esperando principalmente da polícia lá de Brasília, já está dizendo aqui Urubu Brasília falando isso, pessoal da PMDF lá que possa fazer o policiamento direito lá no entorno do estádio, garantir a segurança das pessoas que estiverem lá, principalmente dos meus amigos lá, pessoal de Brasília, do grande Daniel Rito, que vai casar daqui a pouco, então ele não pode ter problema nenhum. Então, o Daniel Rito parece que comprou todos os ingressos destinados à torcida do Flamengo, que estava fazendo distribuição gratuita. Eu não sei se isso era uma. Acabou, todos não, ele comprou alguns, muitos, mas todos não. Enfim, então assim, principalmente isso, tentar manter o espetáculo no nível alto para que dê tudo certo. O estádio é lindo, é bonito, é tranquilo, dá para ver o jogo tranquilamente. Enfim, é o que eu espero. Vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho agora da projeção para as próximas rodadas. A gente tem aí 4 jogos em sequência, sendo que a gente pode dizer que todos sejam em casa, a gente pode dizer assim. Tem Brasília domingo contra o Vasco, depois tem 3 jogos no Maracanã, Inter na quinta, Botafogo domingo. É domingo o jogo? Domingo, né?
domingo e depois Bahia na quarta, se não me engano, na outra. Queria que o Patrick falasse um pouquinho disso, falasse desses jogos em casa e a expectativa dele de pontos desses jogos aí. Olha, o Pablo já falou isso aí agora há pouco. Esse time do Flamengo ainda nem incógnita. Não dá para saber o que esperar desse time, não. A gente aqui tentou fazer previsão para as 5 primeiras rodadas. Deu tudo errado. Aí o Flamengo empatou com o Náutico, perdeu para não sei quem, empatou com a Ponte Preta. Enfim, só que aí logo na sequência o Flamengo vai lá e ganha do Curitiba fora. Então ainda nem incógnita. Eu acho que assim, acho que a torcida tá dando uma empolgada. Então, se o Flamengo ganhar esse jogo contra o Vasco lá em Brasília, que eu acho que é importantíssimo, eu acho que vai estar bem cheio contra o Inter aqui. E aí, se começa a entrar naquela onda de 2007, de começar a encher estádio, aí, meu amigo, o Flamengo pode tudo. Se você olhar para a tabela hoje, eu ainda sigo preferindo fazer os 45 pontos e brigar pela Copa do Brasil. Eu acho que é isso que o Flamengo tem para fazer esse ano. É tentar fazer esses 45 pontos, que agora, obviamente, a gente está bem mais próximo, e tentar o milagre aí na Copa do Brasil, que eu acho que a gente está bem mais próximo de alguma coisa boa do que no Brasileiro. Mas a verdade é que, como disse o Pablo aí, a gente está 8 pontos de baixo e 8 de cima. Lembrando que, eu não sei quem que colocou isso aqui, e tem toda a razão, se eu achar aqui depois eu falo, se por acaso um Grêmio, um Botafogo, Atlético Paranaense ganharem a Copa do Brasil, vai abrir uma 5ª vaga aí. Vira G6, né? G5. Vira G6 pro Atlético. O Atlético já tá também, é verdade. Então vira G6. E aí, cara, o time que tá lá hoje é o Vitória com 37 pontos, a gente tá com 33. Então, assim, pode tudo. Agora, eu não posso ser incoerente aqui. Até semana passada tava todo mundo aqui, que é uma porcaria, que o elenco é horrível, que é tudo uma porcaria. E agora eu chego aqui e dizer que tá tudo uma maravilha, que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Não é isso. Eu acho que o elenco do Flamengo segue fraco e limitado, mas, de novo, se jogar como jogou ontem, se juntar time e torcida, e principalmente com essa sequência de jogos em casa, aí, eu já vi de tudo no Flamengo. O Flamengo pode tudo. É verdade. Pablito. Cara, eu costumo ser realista até demais com as minhas previsões e minhas análises para jogo. O pessoal até do grupo do Pelada Flagrada até me sacaneou porque eu postei, que eu preparei material do jogo Curitiba-Flamengo e postei para eles das 7. Pra vocês terem uma ideia do nível do tabu que era, o Flamengo... Tá aí ainda? Caiu. Pablito? Se não me engano, tinha vencido 8 partidas seguidas de pontos corridos contra o Figueirense. O Flamengo tinha perdido 7 seguidas para o Curitiba. Isso é muita coisa. Uau. É muita coisa. Então eu acabei achando que seria uma derrota, que eu fui no placar que eu achava que era o mais óbvio para o jogo. A coisa deu uma invertida. Para o jogo contra o Vasco, apesar de eu achar que é um jogo igual, eu acho que o momento do Flamengo é melhor que o do Vasco. Acho que o Flamengo pode ganhar esse jogo. Se o Flamengo ganhar, aí a gente vai ter que fazer tudo no si e na futurologia, não tem como. Sim. E um jogo depende muito de outro. Não adianta, a gente não pode fazer análise, por exemplo, o Flamengo vai pegar Vasco, Inter, Botafogo e Bahia. Todos os jogos em casa, entre aspas. Você não pode chegar, acho que o Flamengo vai fazer 12 pontos, acho que o Flamengo vai fazer 10 pontos. Você tem que analisar por que ele pode fazer esses pontos. Isso. Se o Flamengo ganha do Vasco, é uma coisa. Se o Flamengo perde do Vasco, é uma outra situação. Ganhando do Vasco, que eu acho que há condições, se jogar como o jogo contra o Curitiba ganha, o Flamengo, como o Patrick muito bem colocou, vai para um jogo na quinta-feira contra o Inter com casa lotada. Não tem como não estar lotado. São 3 vitórias seguidas, pegando um Inter que não vem bem, no Maracanã, é jogo para 50 mil pessoas, bacana, assim, mole. Contando com as gratuidades, 50 mole. Mole. Então, e aí você entra num jogo desse, no embalo da torcida. E aí, meu amigo, quando você tem a torcida do teu lado e o time minimamente se arrumou, o nego olha pra cima, cara, com aquela galera, com aquela massa cantando, é diferente. É diferente. Só quem é torcedor do Flamengo entende isso. É diferente, sim. Faz uma diferença absurda, até no envolvimento do próprio jogador com o jogo em si.
eu acho que o Flamengo pode muito bem ganhar. Fazendo uma projeção para lá de otimista, o Flamengo pode fazer 10 pontos dos 12 disputados, ganhando Bahia, Inter e Vasco, empatando com o Botafogo. Agora, para mim, tudo isso passa muito pelo jogo do Vasco de domingo. Vai influenciar demais o jogo do domingo. Ganhando contra o Vasco, o céu é o limite nesses jogos. Se tropeçar no sentido de perder, eu acho que dá uma arrefecida nessa recuperação, e aí a gente vai ter que pensar, como o Patrick falou, vamos voltar a pensar um pouco mais no rebaixamento e tal. Porque quando o torcedor do Flamengo é arrogante por natureza, a gente é assim mesmo. Ganha 2 jogos, a gente já começa a sonhar lá em cima, quando na verdade há 10 dias a gente estava desesperado se o Flamengo ia cair. Muda demais, a gente é muito, não é nem bipolar, a gente caminha muito com o momento instantâneo do time. Ganhou bem, o Flamengo vira o máximo. Perdeu mal, o Flamengo é o pior time do mundo. Tem que ter um pouco de calma para analisar. Eu acho que o Flamengo pode sim fazer muitos pontos nesses 4 jogos. Pode chegar no jogo contra o Atlético Mineiro, daqui a 4 jogos, livre do rebaixamento, na minha opinião. Mas tem que ganhar. Deixa eu falar aqui rapidinho. Eu acho que dá pra gente fazer, sei lá, 10 pontos. Eu sou sempre muito otimista, então eu gosto de ter um pouco mais de... Mas eu acho que de repente aí, sei lá, 11 talvez. Não dá, né? Acho que 10. Acho que por vocês o Flamengo estava com 100 pontos na passada. Eu me lembro que nas 5 primeiras rodadas eu falei 9 de 12, né? No primeiro turno vocês falaram que o Flamengo ia fazer 13 em 15. Eu falei. Depois, agora no começo, agora eu não falei isso não. Eu falei 13 não, eu falei 12, eu acho. Aí depois ia fazer agora, desses 5 primeiros aqui ia fazer 12. Aí agora vai fazer 18. Beleza, pô, tá ótimo. Cara, eu vou te falar, eu acho que assim, nesses jogos, eu acho que a gente ganha do Vasco, ganha do Inter, empata com o Botafogo e ganha do Bahia. Tá bom, não? 10 pontinhos, tá bom. Só complementando, eu concordo um pouco com o Pablo. Assim, a análise dele em relação a... Vai depender de jogo a jogo. Se o Flamengo perder pro Vasco, aí entra em depressão, aí o estádio não enche contra o Inter, aí já é outro jogo. Agora, se ganha contra o Vasco, aí já lota contra o Inter. Se ganhar, aí já lota contra o... Aí pode fazer 12, 18, 130. Pá. Vamos ver. Cara, eu acho que se a gente ganhar bem domingo, eu acho que embala, cara. Acho que aí vai ser ruim de segurar. Acho que faz os 10 faz. Vamos lá, vamos seguir então. Dá uma lida na galera aí. Vamos lá, vamos ler a galera aqui rapidinho. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Vamos lá, descer aqui bastante. O Sandro Reis. André, Oi. Foi essa coisa de falar, de dar opinião, a galera do Twitter não perdoa, né? Eu fico, coitado, teve um blogueiro aí que foi massacrado. O Vinícius, por ter dado opinião. E a galera dá retweet, guarda. Guarda, favorita pra depois pegar o cara. É violento, tem que ter cuidado. Não, mas eu não tenho muito problema com isso não, mas enfim. Não, na verdade eu tô cagando. Não, sim, mas o que eu quero dizer é que, acho que... Mesmo. O que eu quero dizer é que eu acho que tem que falar mesmo, cara. E se falar, tem que bancar o que falou também, entendeu? Eu lembro que um cara me botou assim pra mim, vamos ganhar mole do Curitiba. Eu falei, pô, cara, eu vejo futebol diferente de você. Aí ele voltou pra mim depois, eu falei. Isso não tem jeito. Agora é mole, né, cara? Foda. Não tem jeito, 50%, né? No final das contas às vezes não, até não, mas mesmo assim. Enfim, vamos lá, vamos ler aqui. Vai lá. João Marcos Salles. Vamos com calma, amigos. Nossa luta é contra a queda. É verdade. Até chegar aos 45 eu não fico tranquilo. Mas, cara, o time se jogar o que tá jogando, já 2 bons jogos, se a torcida abraçar, que faltam vários cis aí, né? Vamos ver o que acontece, né? Aqui, ó, o Underflow86 fez uma pergunta muito legal aqui, que tá rolando esse papo direto. Quem vocês preferem que caia? Vasco ou São Paulo? Vasco. Na hora. Você, Patrick. Pensando muito.
que ele desistiu. Alô, Patrick? Dormiu. Bom, eu vou dar minha opinião. Eu prefiro que o São Paulo caia. Jura? Acho que, cara, seria sensacional ver o Rogério Ceni no auge da sua aposentadoria, dizendo, vou ficar mais um ano para ajudar o São Paulo. Eu queria muito ver o Rogério Ceni no São Paulo e o Muricy jogando na Série B. Ah, eu quero que o São Paulo se exploda. Aí eu ia torcer para eles aliciarem jogador lá na Série B, em vez de continuar aliciando jogador das divisões de base. Mas cara, enfim, São Paulo pra lá, o negócio é o Vasco aqui, não dá logo uma chance. Eu não tenho esse problema com o Vasco não, sinceramente. Eu acho que o Vasco, o meu maior rival no Rio nem é o Vasco, pra te falar a verdade. Tricolor, Fluminense? O Fluminense é meu maior rival. Não, enfim. Vamos lá, Miqueles falando aqui, ó. Juninho jogou hoje, vai chegar domingo no bagaço, olha aí, ó. É verdade. Oi? O Juninho, bicho, que o Juninho jogou hoje, vai chegar domingo no bagaço, diz aqui o Miquel. O Guilherme tá dizendo que pode cair os dois juntos, a gente tá falando negócio de cair. Diz aqui o Sandro Reis prefere o São Paulo também. O Felipe Rassufo São Paulo, olha aí, hein? O André Passa São Paulo, quanta gente São Paulo. Vasco aqui diz o meu amigo Flavinho. Mas o São Paulo, André, ele ficou muito marcado em relação ao Flamengo, no mesmo estilo do esporte. O ódio que o Flamengo, que o torcedor nutre pelo esporte, com a história de 87, tem muito também da história. Aliás, o São Paulo teve uma atitude com o Flamengo patética, vergonhosa, duas caras. Hexa único, né? Aquela penta único. Foi muito feio. Aquela camisa penta único, sei lá, hexa único. Foi muito feio, cara. Escroto, Fiz parte, entendeu? Foi muito feio ter assinado no Clube dos 13 junto na época e depois ter mudado, passou por cima de uma coisa que o próprio clube fez, é muito feio. Não, eu queria uma animosidade contra o Flamengo desnecessária, a meu ver. Por uma babaquice, mas enfim. Pois é. Vamos lá. Eu acho que seria lindo, cara. Pensando por esse Rapaz, prisma. É muito São Paulo que o nego tá votando aqui. Pai, impressionante isso que eu tô falando, impressionante, cara. Olha aí. Eu concordo com o Wagner, os dois juntos seria lindo. Não, aí morrer abraçado é sensacional. Mas eu acho que Náutico, Ponte Preta, Criciúma e um dos dois. Pronto, tá bom. O Alex aqui... Tem mais, cara, eu vou te falar, anote isso aí, o Curitiba tá madurinho. Cara, muita gente de São Paulo, impressionante, cara, muita gente de São Paulo. O Alex falou São Paulo aqui, deixa eu só pegar aqui a galera, o Marcos Schaffer falou São Paulo, como diz o Arthur Mullenberg, São Paulo. O Rafa Cruz, sensacional, São Paulo, Vasco, Corinthians. Esse aí seria ótimo também. O Wagner Victor falou aqui, ó, Vitka, você com Victor é o cara da Sedai. Os dois juntos aqui, o Wagner falando. Deixa eu ver quem mais aqui. O Jefferson falou São Paulo. Quem mais? Luciano Urubu falou aqui Caia Bicharada, São Paulo. Muito São Paulo. Cara, impressionante. Vou te falar aqui, ó. Até o meu amigo Moringa falou que São Paulo. É por causa do Léo, né, Moringa? Né? Você pode falar isso pra ele lá. Quem mais? Cara, muito São... Caramba, gente. Impressionante aqui. São Paulo com Muricy e tudo. Diz aqui meu amigo Flávio. Flávio Sá. Impressionante, né, rapaz? Olha aí. Caramba. Flabaia na área, rapaz. Olhando aí, rapaz. Meus amigos Flabaia, Marcelo, o Adson, o Vini, o Lubrial. Um abraço a vocês aí, meus queridos. Passa um abraço lá pra ele, Leandro, por favor, se conversar com eles aí. Diz que eu mandei um abraço pra ele. Os queridos amigos da Flabaia. Aliás, um abraço pro Leozito também. Léo da Pelada Flagada. Olha aí, Pedrinho, Marcão que tá aí com a gente. Lembrando aqui, eu até falei no meu comentário sobre por que eu votaria no São Paulo. Os quatro grandes clubes do Rio, os dois de Minas, mais a Ponte Preta e mais outro que eu não estou me lembrando, estão ameaçando boicote a Copa São Paulo de 2014. Isso, falaram isso. Do aliciamento do São Paulo com jogadores da base. Aí, hein? Isso se foi desencadeado, tem tempo já que isso acontece, mas desencadeou essa revolta com um assédio em cima do goleiro da Ponte Preta, que é frequentemente convocado. E eu acho que assim, duvido que eles excluam o São Paulo da Copa São Paulo de Júnior. Eu acho também pouco provável que os times realmente boicotem o campeonato, mas isso é uma questão muito grave, que se isso for comprovado mesmo que o São Paulo tem essa atitude, essa prática, alguma coisa precisa acontecer, porque
você chegar e aliciar o jogador dizendo que você tem Cotia, que é sensacional e tal, e começar a arrebentar o time tirando o jogador, é mau caratismo, né? É verdade, total. Meus amigos, depois deem uma olhadinha no WhatsApp aí, por favor. Opa, claro. Vamos ler agora aqui. Está liberado, meu querido, vai com Deus. Obrigado. Dá sua boa noite só pra galera e, por favor. Gente, boa noite aí. Pedir desculpa, eu tenho que sair um pouquinho mais cedo. Minha filha tá doente aqui, eu vou dar um suporte aqui. Beijo nela lá e melhoras aí, meu velho. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Boa noite pra vocês. A gente ainda tem 2 tópicos super legais aí, gostaria de participar, então vou tentar dar uma palhinha rápida. Vamos falar, o pessoal vai falar aí sobre Maracanã e sobre projetos incentivados. Acho que foram 2 golaços aí da diretoria nova. Acho que o Maracanã foi bem negociado. Aí a gente vai saber ao longo dos 3 anos aí se funcionou ou não funcionou. Mas a ideia desses 3 anos de contrato, com essa receita, sendo sócio do consórcio, e com uma receita que pode chegar a 72%, eu acho que é uma boa negociação para o Flamengo. Hoje eu li uma matéria falando sobre a satisfação das pessoas no novo Maracanã, e eu acho que também é hora de perder um pouquinho o preconceito. A verdade é que a gente se sente bem no Maracanã novo. Perdeu um pouco de gigantismo, perdeu um pouquinho da história, mas é um lugar que a gente se sente bem. Então acho que o Flamengo fez muito bem, negociou bem, e agora vamos ver como é que a gente vai aproveitar isso. Em relação a projetos incentivados, é outro golaço, que obviamente foi conseguido por causa das CNDs. Sem as CNDs a gente não conseguiria aprovar os projetos. Conseguiu aprovar no governo, agora é período de captação. Espero que a gente consiga captar. Eu acho que já, pelo que eu li, tem algumas coisas bem encaminhadas, e eu acho que tudo isso serve para o Flamengo crescer. E só finalizando, dizendo que tem muita coisa boa sendo feita, como a gente já fala, sempre fala aqui. E tomara que o futebol dê certo. Se der certo esse ano é por acaso, não é pelo bom trabalho que foi feito, é por acaso. Mas se tiver que ser por acaso para funcionar, que seja por acaso. E aí no final do ano, como eu escrevi num texto, como eu coloquei no blog do Pablo ontem, se a gente por acaso der certo esse ano, obviamente a gente vai estar muito melhor preparado do que das outras vezes que a gente deu certo por acaso. Então boa noite aí para vocês e até semana que vem. Valeu, Patrick, obrigado. Aliás, para quem não leu ainda, o Pablito, se puder depois botar aí o link, muito bom texto mesmo. A gente fica aí agradecendo mais uma vez a presença do meu amigo Patrick aí, como sempre, abrilhantando o programa. Estamos aí 33% menor. Mas vamos continuar aqui. Pablito, vamos lá, meu velho. Temos 2 assuntos muito bons aí. A gente vai falar desse novo contrato com o Maracanã, de 3 anos, né, como falou o Patrick. E aí com uma receita maior, né? Quanto maior a receita, maior a parcela do clube, perdão. E aí tem uma rescisão em qualquer momento, que pode ser feita dos 2 lados, né? Pelos 2, bilateral, né? Ou unilateral, bilateral, você pode rescindir e você não ficar preso 30 anos, 35 anos que seja. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, Pablito, você que botou isso na pauta, e eu sinceramente não li muito a respeito. O Patrick seria perfeito também, também, que ele está um pouco mais inteirado do que eu. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Vamos lá, meu velho, manda ver. Ó. Tá. Bom, a primeira coisa que eu acho que é uma notícia muito boa para a torcida do Flamengo. Primeiro, o maior beneficiado disparado é o torcedor rubro-negro, porque vai poder ver os times jogando. E aí quando eu falo rubro-negro, obviamente que é o do Rio de Janeiro, sem nenhum desmerecimento para torcedor off-Rio, mas o campo do Flamengo, eu sempre bati nessa tecla, é o Maracanã. É muito importante jogar em casa, até 2016 a gente vai estar lá. Algumas coisas que eu lembro do que eu li a respeito e do que eu sei. Tá me ouvindo bem, né, André? Tô ouvindo bem. Tá, se alguma coisa você me avisa aqui pelo Skype, porque eu tava dando umas travadas aí, você me avisa. Tá bom. Primeiro ponto é que a validade desse contrato é de janeiro, começa em janeiro do ano que vem, agora 2014, até o fim de 2016. O Flamengo tem uma questão que o Flamengo vai poder jogar 10 partidas fora do Maracanã durante esse período. Acho que, eu não sei se, agora eu não sei se é por ano, se é o período todo, acho que é por ano. Deve ser por ano, é muito pouco se fosse. Com exceção dos jogos decisivos. E clássico, né? Oi? Não, deve ser, clássicos, jogos
decisivos, aí tem que jogar lá. Uma questão muito importante que a diretoria bateu muito, peitou muito essa questão, até com muita justiça, era a questão do custo operacional, que era uma coisa absurda. As taxas acabava que não valia a pena, valia muito mais a pena jogar fora pela questão financeira. Pelo que eu sei, a despesa operacional vai ter um limite de 300 mil por partida, o que na minha opinião ainda é alto, mas pelo menos você tem um teto agora em cima disso, então você não tem esse gasto tão elevado assim. Tem a questão também da flexibilidade do percentual da renda que o Flamengo vai ter direito. Isso é uma coisa muito importante que deu uma mudada. Até onde eu sei, e aí se alguém souber melhor pode me falar isso, a porcentagem, acho que ela tem uma variável de 50% a 72%, dependendo do total arrecadado na bilheteria. Aí, obviamente, quanto maior for a renda, maior é a participação do Flamengo também nos lucros. E aí tem uma coisa muito legal que a diretoria também buscou muito, que era ter participação nos lucros dos camarotes. E parece que vai ter também nesse novo contrato. Ou seja, acho que o contrato melhorou bastante para o Flamengo. A gente vai ver durante o ano de 2014 as melhorias sendo colocadas em prática. Para o torcedor comum, a melhor notícia disparada é que a gente vai ter o Flamengo jogando na sua verdadeira casa, que é o Flamengo, e para o torcedor off-Rio, a notícia também é de que o Flamengo também pode mandar 10 jogos por ano fora de casa, da sua casa mesmo, que é o Maracanã. Então acho que, somando tudo, no somatório geral, no cômputo geral, ficou bom para todo mundo, e a gente vai começar a ver o Flamengo jogando muitas vezes em casa de novo, e tendo uma participação melhor nos lucros e não sendo lesado financeiramente como ele vinha sendo por conta do consórcio. Você tem os valores, Pablo, ou não? Não, né? Quais valores? Os valores desse contrato? Não, o valor não tem valor, né? É variável, depende, claro. Varia. O que viagem. A porcentagem de 50% a 72%, dependendo do total arrecadado. É claro. O Américo Luz falou aqui uma coisa legal, que ele falou aqui que o ponto-chave desse contrato são os camarotes, né? Além da renda, enfim, você poder lucrar com os camarotes também. Eu acho que talvez ele tenha até umas coisas legais para falar, se ele quiser falar aí seria legal também, mas enfim. Eu acho que o mais importante que o Pablito falou, claro, para o clube, conseguir uma renda melhor, conseguir exploração melhor, conseguir gastar menos com o Maracanã, é a questão de você ter casa por 3 anos, que a casa talvez seria a melhor casa possível, que é o Maracanã. A gente, tudo bem, não é o mesmo estádio, mesmo aquela história toda, mas sem dúvida nenhuma, o Maracanã é um lugar que é a nossa casa e tem sido incrível. Os jogos que a gente tem visto lá têm sido incríveis, e muito legal a gente saber isso, né? Muito legal mesmo. Quer falar mais alguma coisa, Pablito? Ou vamos passar? Não, dá uma lida na galera também que eles podem acrescentar alguma coisa. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui então, rápido. Marcão falou umas coisas legais aqui, mas agora acho que passou rápido. Marcão, se quiser escrever de novo aí. Ele falou que inclusive esses 10 jogos que podem ser também durante o estadual também, viu? Podem sim, legal. Podem ser jogos decisivos. O Flamengo pode jogar de repente em Brasília aí, 3, 4 jogos no estadual, 2 mais 2, ou em outros lugares, no Nordeste. Enfim, muito legal mesmo. Como o Américo Luiz falou aqui, a ponto-chave desse contrato é a participação dos camarotes, que era uma coisa que não tinha, se eu não me engano, e era uma briga que o Flamengo estava tentando ferrenhamente, conseguiu. Acho que mostra também força, né? Que a gente está realmente forte, né? Eles sabem da força que tem. E o outro lado, o lado do consórcio, também parece estar entendendo agora isso. O Sandro Reis está falando aqui, que ele é off-Rio, mas ele viu sempre o Flamengo jogando no Maracanã, que é a nossa casa, legal, eu acho isso também. Pablito também acha, barrista, mas acha não também. O Marco Júnior está falando aqui que o Flamengo tem a metade dos valores do camarote, é isso? Eu não sei. O Wagner Vitka está falando aqui, ó, acho que a publicidade estática também é do Flamengo. Aí eu não sei, o Américo, se puder falar aí, Américo, eu não sei que você tem algumas informações aí, se puder passar aí pra gente, legal. O Fábio Almeida está falando aqui, ó, o clube quer que o consórcio construa um estádio próprio. Cara, essa história aí eu não sei como é que anda não sei se isso está muito certo não, mas seria interessante de saber. Tem um papo aí nas entrelinhas, eu não sei se isso é muito verdade.
Vamos lá. O Wanderson está perguntando aqui o seguinte, se a venda de comida e bebida alcoólica continua. É bebida alcoólica ou bebida? Depende do consórcio, cara. Isso é uma questão, depende do governo do estado. Exatamente. Mas eu não sei se é bebida alcoólica que ele está falando, não. Eu acho que ele não escreveu aqui, mas se não for, você coloca aí. Não, ele quis dizer bebida alcoólica com certeza. Ah, tá. Não, isso tem um problema, parece que do governo do estado, né? Que é relativo a não poder vender bebida alcoólica 2 horas antes do jogo, não é isso? Perto do estádio, ou dentro do estádio, alguma coisa assim. No estádio então não pode mesmo. Mas fora do estádio parece que 2 horas antes não pode mais vender. Né? Não em torno, se eu não me engano. Vamos lá. Não, ele disse bebida comum. Acho que sim, Moringa. Acho que sim. Não, bebida comum, tudo bem. Acho que não mudou muita coisa, não. O Américo está falando a mesma coisa. A participação nos bares continua no contrato. Ou seja, a gente só agregou, né? A gente não perdeu nada. Né? O estádio próprio aqui, o Marco Júnior está falando aqui, foi adendo feito pelo COD, olha aí. Será analisado pelo consórcio ainda. Então, quer dizer, esse papo aí pode render, pode ser verdade, pode ser que dê certo. Né? Pode ser que a gente tenha um estádio aí, não sei se na Gávea ou algum outro lugar, para 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Não sei, vamos ver. O Marcão está falando aqui, Pelada Flagávia tem sede própria a 200 metros do Maracanã, olha aí. É casa de alguém, não? Do homônimo, não? Enfim. Não, é o bar lá, já fui. O Américo está falando aqui, ó. O adendo saiu hoje que inclui só o estudo de viabilidade. Então, quer dizer, isso é uma outra história ainda. Então eles vão estudar para ver se dá para fazer, aí sim começar a ver se enfim. Não garante nada, na verdade, né, Américo? Eu acho que é isso aí. O Hard Karina tá falando aqui, o Hard, né? Tá falando aqui, o Flamengo não é só o futebol de campo, e tem outras modalidades. Cara, isso é uma outra briga que se eu falar aqui, ninguém vai me jogar pedra. Eu acho que o Flamengo só é futebol e os outros lá que se virem para pagar a conta dele. Mas isso é coisa que eu acho. Não levem a sério, levem o que vocês acharem. Vamos lá. O Wanderson está perguntando se pode construir na Gávea. Cara, isso é uma briga feia e complicada de muito tempo aí. Não sei se é tão simples assim, não. Mas talvez tentem, né? Não sei. Estão falando do estádio do Olaria e o Bariri parece que vai ser penhorado. Vai a leilão. Tem essa história aí. Vamos lá. Ó, todo mundo tá achando a mesma coisa. Obrigado, cara. Não jogaram tanta pedra assim. Vamos partir pro próximo, Babitos? Vamos lá. Américo, se tiver mais alguma coisa, fale agora ou cale isso para sempre. Não vou falar aqui você não, fica tranquilo. Tô brincando. Vamos lá. Então, ó, projetos incentivados e para finalização do CT. Né? Rapaz, aí o pessoal falou tanta besteira, a gente ouviu tanta besteira com relação a mas CND não entra em campo, CND não joga muito, CND tá no banco, né? Ninguém brincou tanto com o CND, olha aí, ó. Pode ser que por conta da CND a gente consiga ter grana suficiente para terminar o nosso CT, que tão mal falado, né? Pode ser não, né? Pode ser não, né? Não tem outro, é por isso, né? Já foi aprovado, inclusive, tô falando besteira. Mas já foi aprovado e... Você só tem... só tem que captar agora o dinheiro, né? Só tem que captar agora ir nas empresas e falar, olha, eu tenho... Porque como é que funciona isso? É mais ou menos parecido com a lei do incentivo audiovisual, que eu sabia mais ou menos. Que é o seguinte, você vai lá, você tem um projeto, se eu estiver errado, quem souber me fala, me corrija, por favor. Você tem um projeto, você aplica esse projeto dentro da lei lá do incentivo que seja, esse projeto é aprovado ou não, e aí o cara aprova e diz que quanto vale, você quer, eu quero 20 milhões, eu falo, não, só vou pagar 12 neles. Então aí você tem, na verdade você tem o quê? Você tem, é uma carta do governo dizendo o seguinte, olha, você pode, a empresa que patrocinar aqui vai ter essa grana deduzida do imposto de renda. E é mais ou menos isso. Então você vai lá, esse dinheiro todo é carimbado, viu? Inclusive, porque por conta de lei de incentivo e tal, então você não pode pegar esse dinheiro e sair gastando de qualquer jeito, esse dinheiro é carimbado. Então você vai lá, você vai nas empresas, as empresas vão apoiar, vão dar vão usar com esse apoio essa grana e a grana acabar de construir o CT, que é incrível, né? Eu acho que é um trabalho sensacional
dessa diretoria, tem que ter parabéns, bater palma de pé, que foi um trabalho realmente já pensado lá atrás, né? Tinha que arrumar a Série D para ir, então assim, você vê que não é brincadeira. Ô André, Oi. E é importante, você explicou muito bem, é importante deixar as pessoas claras do que é de fato a lei de incentivo ao esporte, que ela é um benefício fiscal sobre o imposto de renda. Então assim, ela não é só para o CT também. Deixa eu, Fabrício, só pra gente... Fabrício, desculpa só te cortar, mas só pra gente colocar direito aqui, o Bruno Trinco tá falando aqui que é verdade. Nesse caso do CT não é ICMS, não é imposto de renda. Legal. Sim, só pra gente ver. Beleza. Não, então, é só para... porque tanto o pessoa física ou jurídica pode participar com o dinheiro de restituição do imposto de renda, com a porcentagem que teria de coisa, pode ser feita como se fosse uma doação, né? Como uma espécie de dedução do imposto de renda para ser feita essa questão do incentivo. Eu não sei exatamente os valores, eu não me lembro agora se, acho que para pessoa física pode até 6%, não lembro agora direito, tem que ver isso direitinho. Agora, o importante é que, através das CNDs conquistadas pelo Flamengo, e principalmente pelo pagamento dessas dívidas, de parte das dívidas, acho que 40 milhões, foi muita coisa paga, propiciou que o Flamengo tivesse a aprovação de 5 projetos incentivados, acho que é assim que se fala, não sei como é que é direito. Isso. Mas foram 5 no total, depois eu vou até abrir uma matéria aqui para achar cada um certinho. Tem para remo, para basquete, para basquete não pode, acho. Tem para remo, para vôlei, tem algumas outras coisas, tem bastante coisa. E aí, eles somados, esses projetos todos, eles podem chegar até 35 milhões. Cara. Muito legal, né? Impressionante. Nota 10, parabéns aí, a gente fica feliz em... O Bruno Trinco tá falando aqui uma coisa aqui interessante aqui, provavelmente sabe da matéria dele. De ler também. São duas questões distintas, doação do imposto de renda independente dos projetos. Então são interessantes isso. Então, eu sei que o contribuinte vai ter 100% de abatimento sobre o limite de até 6% do seu imposto devido. O Américo Luz está falando aqui que tem pro basquete também, viu, Pablo? Só não tem pro futebol por ser profissional, talvez seja isso? Por não ser considerado olímpico? É provável. Né? Tem isso. Por não ser considerado esporte amador, né? Enfim. Teve uma discussão muito grande no Twitter outro dia a respeito disso, de como seria feita a utilização do dinheiro no investimento do CT, porque muito se falou de que não poderia ser feito na questão do profissional, mas como é que você vai separar o que é profissional e o que é da base no CT? Eu achei meio complexo e eu não quis me meter na conversa porque eu não tinha muito conhecimento. Se alguém tiver desse conhecimento... Uma boa pergunta, né, Américo? Se você puder falar, o Bruno também podia falar a respeito, porque assim, se não pode para futebol, por exemplo, a gente tem futebol amador no Flamengo, a gente tem a base, né? Ela se enquadra no amador, mas e aí, faz como? Você vai separar, então você vai fazer o da base do profissional cair nos pedaços? Né? Então, eu separei aqui, André, acabei de pegar aqui um textinho para não falar besteira. Vamos lá. Peguei exatamente o que explica o que é essa lei de incentivo ao esporte. Aqui, ó, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, cujo benefício fiscal é sobre o imposto de renda, permite que qualquer pessoa física destine parte de seu imposto a pagar ou a restituir para projetos esportivos e paradesportivos. O contribuinte terá 100% de abatimento sobre o limite de até 6% do seu imposto devido. 100 de 6, é isso aí. Beleza, puxa vida. Melhor ler do que falar menos. Eu não li nada, o que é pior ainda. Então assim, acho que é um bola dentraço. Não sei quanto. E aí é o que o Patrick falou, depende muito da captação dessa grana, né? De você ir lá, apresentar o projeto, conseguir a empresa que vá apoiar, enfim. Eu vi uma reportagem, acho que foi na Globo Esporte, falando que o Vrobel disse que estava bem adiantado algumas empresas já, inclusive eu tinha conversa adiantada. Ô André. Oi. Marcão me postou aqui uma... Vamos lá, Marcão. Até o que está no site oficial do Flamengo. Vou ler rapidinho, tá? Só para esclarecer todo mundo. 1 minuto eu mato isso aqui. Vamos lá. Ainda à espera dos 5 milhões prometidos pela Prefeitura do Rio, o Clube de Regatas do Flamengo teve aprovado na esfera estadual projeto de lei de incentivo para o Centro de Treinamento Jorge Elal, conhecido como Ninho do Urubu. Com isso, mediante a captação, o Flamengo poderá usar até 12.554.000 e os quebrados para investimentos em 3 módulos do CT.
A iniciativa foi aprovada, pois a atual gestão já pagou mais de 50 milhões em impostos, entre correntes e atrasados, em 2013, e recuperou todas as certidões negativas de débito, as CNDs. A diretoria rubro-negra já soma 6 projetos aprovados, eu achava que eram 5, são 6. Agora, a busca é por acordos com empresas que estejam dispostas a ter o nome associado ao projeto. É isso aí. Aí, segundo o Alexandre Vrome, o VP de Patrimônio do Flamengo, conversa com algumas empresas já estão em andamento, e a tendência é que o clube consiga, até o fim de outubro, uma grande parte do total da verba que pode ser arrecadada. Começar em outubro. Ou seja, notícias excelentes. Né? Excelente, velho. Mais uma bola dentro, né? Como a gente falou, assim, o futebol agora começa assim, não tá do jeito que a gente quer, mas vai sair do que a gente estava com medo. Mas assim, outras partes dessa nova gestão realmente estão de bater palma de pé mesmo. Isso aí. Olha aqui, André, que legal. Ó. Aqui ele discrimina certinho também os detalhes do projeto aprovado. Do valor, que são 2 milhões e 500 mil e mais alguma coisa. Estou aproximando, tá? Porque vamos lá, vamos lá. Aí o que contempla? O módulo 16, que é o alojamento de futebol profissional. O módulo 17, a área da imprensa, musculação, departamento médico, vestiário, departamento técnico de futebol profissional. Módulo 4, 3 subestações da energia para todo o CT. 90% de urbanização para todo o CT. Renúncia fiscal do Estado a favor das empresas que se interessarem a usar ICMS a pagar para patrocinar o projeto. E projeto aprovado e publicado no Diário Oficial do Estado em 13 de novembro de 2013. Cara, contempla tudo, na porra. Legal. O Anderson Lopes, o Anderflata, postou ali o link da lei, não é isso? E ele está dizendo que ele é pós-graduado em área tributária, é isso? Então, assim, mais um que sabe bastante para falar aí pra gente. Aqui, o Marcão falou uma coisa legal. O CT é o incentivo do ICMS e o imposto de renda aos esportes olímpicos. Olha aí, legal, hein? Muito legal. Vamos lá. Acho que foi, né, Pablito? Foi, cara. Foi, né? André, deixa eu aproveitar e dar meu boa noite aí pro pessoal, que eu vou descer com os cachorros. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, André. Boa noite, mano. Depois eu falo com o Patrick. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado a todos que ajudaram a gente a esclarecer uma série de pontos importantes com relação à lei do incentivo. Semana que vem a gente está aí de novo, lembrando que semana que vem são prêmios da Brasiline. De repente o André vai estar usando uma camisa da Brasiline também que a gente tem. Isso aí. E a gente queria agradecer também de novo os patrocinadores que ajudam a gente a presentear vocês com esses brindes. E não se esqueçam que Flamengo e Vasco domingo, para quem é de Brasília, é Mané Garrincha, para quem é do Rio de Janeiro, é Gávea, Bar da Piscina. Vamos todo mundo ver o jogo. Movimento Conte Comigo, Mengão. Um abraço. É isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos aí, ó. Botei lá, por favor, ó, DRT à vontade lá, que eu vou daqui a 2 minutos sortear. Pablito, um beijo, vou ficar com Deus. Né? Vai lá passear com a Tang com o Mel, com o Tang com a Mel. Obrigado. Uma coisa importante que o Marcão falou aqui, o jogo de semana que vem é na quinta. Então a gente vai ter que decidir. A gente ainda vai ver o programa se vai quarta ou terça, a gente vai ver direitinho isso. Vai depender muito da disponibilidade da gente. Mas, verdade. De qualquer forma, agradecer a todos. Daqui a pouco o Petkovic, hein, galera. Já voltou, agora é acertar a data. Enfim, só para vocês saberem. Galera, obrigado mais uma vez, obrigado pela bagunça aí. Tivemos aí, na verdade, 1.314 de pico. Agradeço muito a vocês. Até semana que vem. Mais prêmios aí, pessoal, chega aí. Vai ser muito legal. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Um abraço. Aliás, antes de ir embora, quem não é do Rio, por acaso 2 são, não sei se o Radman mas se você não for, me passa o endereço para tosafla@gmail.com, tá? tosafla@gmail.com. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais.